Agora você vai acompanhar Momento Boas Novas, programa da Igreja Batista de Missal. Eu quero saudar você, querido ouvinte, nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e o seu coração. Nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17, a Bíblia diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vemos aqui um coração desejoso, vemos aqui um coração em busca de preencher um vazio da alma e do seu espírito. Esse homem que chegou ao encontro de Jesus, ele fez duas coisas corretas. A primeira foi se prostrar, se ajoelhar diante de Jesus. Todos aqueles que querem herdar a vida eterna precisam se prostrar diante de Cristo. A Bíblia diz que ao nome de Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou nós confessamos a Cristo espontaneamente, ou nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante dele voluntariamente, ou faremos isso de maneira imposta no dia do juízo, no dia do julgamento. Só que nesse dia já será tarde demais. Portanto, esse jovem, esse homem fez a coisa exata. Ele se prostrou diante de Jesus. A segunda coisa certa que ele fez foi questionar sobre a vida eterna. A vida eterna é algo muito importante e nós precisamos questionar, precisamos saber, precisamos ter a sede e desejo de alcançar esta vida eterna. Essa pessoa estava preocupada com a sua salvação espiritual, ele estava preocupado com o seu destino espiritual, mas ele apenas cometeu um equívoco. Ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, a intenção dele foi pura, correta e perfeita. Mas salvação, vida eterna, não se consegue através de atos, de obras ou daquilo que nós fazemos. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9 que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e não das obras para que ninguém se glorie. Esse jovem, por ter muitas propriedades, muitos bens, ele achou que fazendo algo, ele poderia alcançar a vida eterna. Mas Jesus coloca para ele que não era pelo fazer, mas por aquilo que Jesus poderia fazer na vida dele. Não porque ele faria algo, o jovem, mas porque Cristo fez algo na cruz do Calvário. Jesus perguntou sobre a vida espiritual daquele homem, questionando sobre os mandamentos. Ele disse: isso eu faço desde a minha juventude, obedeço os mandamentos. E ele então questiona: o que me falta ainda? Esse homem, apesar de ter uma vida religiosa, ele tinha um vazio no seu coração. Apesar de guardar as leis, os mandamentos, ele ainda não alcançou a vida eterna por conta disso. E de fato, amigo ouvinte, ninguém é salvo por guardar mandamentos ou preceitos humanos, leis, dogmas. Alcançamos a vida eterna ao confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Esse homem cumpria os mandamentos que diziam a respeito ao relacionamento humano, mas ele não cumpria os mandamentos com relação ao relacionamento com Deus. Ele cumpria a segunda parte dos 10 mandamentos: amar, honrar, não roubar, mas ele não cumpria o primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão. Faltava para esse homem um relacionamento íntimo e espiritual com Deus. E quando ele é confrontado com essa realidade, que tinha que deixar tudo para seguir a Deus, tirar as barreiras, os empecilhos, ele saiu triste porque era dono de muitas coisas, mas ele saiu triste porque ele não quis abrir mão daquilo que o prendia neste mundo para se desprender das coisas terrenas e alcançar a vida eterna.
Você já se questionou sobre o que fazer para ser salvo? Você já se questionou como chegar ao céu? Através de Jesus Cristo, pela fé, é o caminho para a salvação. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Momento Boas Novas, da Igreja Batista de Missal, aqui pela Rádio Comunitária Nativa FM.